Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as equações de Maxwell, né? E vamos ver algumas coisinhas de cálculo vetorial, né, só para ambientá-los, né, nesse universo que é o eletromagnetismo. Provavelmente vocês irão fazer essa disciplina, né, no semestre que vem. Acredito que é. Então, começar a nossa aula de hoje com a frase do Maxwell, né, que diz o seguinte: somente um principiante que não sabe nada sobre ciência diria que a ciência descarta a fé. Se você realmente estudar a ciência, ela certamente o levará para mais perto de Deus, né? Quem fala isso é o James Clerk Maxwell, né? Um dos maiores cientistas, né, de todos os tempos e o precursor, né, o pai do eletromagnetismo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Mas antes de a gente falar sobre ele, né, vamos só fazer uma pequena revisão, né, que quando a gente estudou, né, sobre a origem do cálculo, a gente viu que a notação, né, era algo muito importante quando a gente quer expressar, né, novas ideias e conceitos matemáticos, né. O Leibniz, né, ele sabia muito, muito bem disso, né? Ele sabia mais do que o Newton, né? E isso fez com que a notação, a forma como Leibniz apresentou o cálculo, né, viesse a ser utilizada posteriormente, né? Quando a gente também estudou, né, o surgimento do cálculo, a gente falou sobre o conceito de diferenciação, né, que tinha relação com a tangente da curva. Uma determinada função podia ser representada graficamente, né, ou seja, a derivada é a tangente àquela curva calculada em cada ponto, né? Aí, o que é interessante é que depois, né, da descoberta desses preceitos, né, o cálculo ele passou a abordar, né, a receber, a ser utilizado para trabalhar com as quantidades vetoriais, né? E para quem lembra, né, lá da mecânica básica 1, uma grandeza vetorial é uma grandeza que tem intensidade e orientação, né? A orientação, direção e sentido. E o cálculo, né, ele passou a trabalhar com essas grandezas, né, com as grandezas vetoriais e não somente com as grandezas escalares, né? Então, a gente tem o que a gente chama de cálculo vetorial, né, onde qualquer operação que a gente vai fazer, a gente precisa levar em consideração a direção dos objetos, a direção do que a gente está calculando, né? E uma função vetorial, né, ela pode sofrer 3 derivações possíveis, né? Uma em cada direção espacial, né? Direção x, y ou z, né? E com isso, né, surgiu o conceito dos chamados derivadas parciais, né? Que foi um termo que foi criado pelo Hamilton, né, o da mecânica hamiltoniana. E a derivada parcial, né, é representado pelo d estilizado, né, que diferencia, né, que distingue, né, das derivadas, as chamadas derivadas ordinárias, né? Quando a gente fala, né, dessas grandezas, né, a gente tem que lembrar, né, que eu estou falando de grandezas vetoriais, né? E as derivadas, elas podem operar tanto em grandezas vetoriais como grandezas escalares, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma derivada parcial que opera numa quantidade escalar, vai resultar num vetor, né? E essa operação, ela é chamada de gradiente, né? A derivada parcial, ela ainda pode atuar num campo vetorial, né? Ela pode atuar como sendo um divergente, né? Que é quando o resultado
é um escalar. E quando o resultado é um vetor, né, a gente tem o rotacional, né, o operador conhecido como rotacional. E a gente ainda tem uma quarta operação, né, que é o chamado Laplaciano, né, que ele é o gradiente do divergente. Né? E quando, né, a gente aplica esse tipo de operador, né, a gente tem, né, inúmeras possibilidades, ok? Vou apresentar aqui para vocês, né, só a título de apresentação mesmo, né, esses operadores para vocês conhecerem. Eu acredito que a maioria de vocês já conhecem, já tem ouvido falar, mas primeiro, a gente tem o chamado operador diferencial. O operador diferencial, ele é representado pelo triângulo de cabeça para baixo, né? E esse operador diferencial, ele é definido da seguinte forma, né? Ele é definido como sendo x chapéu ddx mais y chapéu dρ dy mais z chapéu dρ dz. Né? Ou seja, eu vou aplicar esse operador a um vetor ou a um campo escalar e eu vou derivar esse vetor ou esse campo escalar nas três direções possíveis, ok? Quando, por exemplo, eu aplico a um campo escalar, né, a gente tem o que a gente chama de gradiente. Né? O gradiente ele é aplicado a um campo escalar. Né? Por exemplo, vamos pegar o campo de temperatura. Né? Então, o gradiente, eu vou pegar esse operador e vou aplicar a um campo escalar, vou aplicar a temperatura. Então, vai ficar direção x, derivada parcial da temperatura em relação a x, mais derivada parcial da temperatura em relação a y, mais derivada parcial da temperatura em relação a z. Okay? Então, esse é o gradiente, né? O operador diferencial aplicado a um campo escalar. Se a gente tem um campo vetorial, por exemplo, campo de velocidade, né, a gente não pode aplicar o gradiente, a gente tem que aplicar o divergente ou rotacional. Né? Quando eu aplico o divergente, né, o divergente ele é aplicado a um campo vetorial, né, a gente obtém como resultado um número. Né? Ou seja, a gente obtém um escalar. Ok? Então, vou botar aqui, divergente, a gente obtém um escalar. Ok? Então, como é que seria? Vamos aplicar o campo de velocidade. Né? Vou pegar o divergente e vou aplicar ao vetor velocidade. A notação é um pouquinho diferente. Quando eu tenho um gradiente, eu não utilizo esse ponto do produto escalar. Né? Mas quando eu estou usando o divergente, né, para diferenciar do gradiente, a gente utiliza esse ponto. Então, o divergente é um produto escalar entre o operador diferencial nabla e um campo vetorial. Então, vai ser o quê? Vai ser a derivada parcial da velocidade x na direção x, mais a derivada parcial da velocidade y na direção y, mais a derivada parcial da velocidade z na direção z. Professor, para onde é que foi o x chapéu, y chapéu, z chapéu? No produto escalar, x com x dá 1, y com y dá 1, z com z dá 1. Então, no produto escalar, a gente tem o resultado que é um número, né, uma grandeza escalar. Tá certo? Então, por isso que essa grandeza, ela sumiu. O rotacional, né, querendo escrever em inglês, ó. O rotacional, ele também é aplicado a um campo vetorial e o resultado é um vetor, ok? O rotacional, ele é representado pelo produto, né? Não mais um produto escalar, mas um produto vetorial entre o operador diferencial e uma grandeza em um campo vetorial, né? Então, isso aqui, né, dá algo um pouquinho mais complicado, né? Porque para resolver esse problema, né,
a gente precisa realizar o produto, né, de cada uma dessas componentes do operador diferencial por cada uma das componentes da velocidade, né? Então vai ficar assim, né? Tem duas maneiras de fazer isso aqui. Ou você decora, né, a sequência, ou você utiliza o artifício de calcular o determinante da matriz, né? Então isso aqui vai ser, ó, a derivada, né, da velocidade z em relação a y, menos a derivada da velocidade y em relação a z, isso na direção x, mais a derivada, né, da velocidade... Aqui não é 2, viu, pessoal? É derivada parcial, porque eu sou péssimo para escrever esse troço. Derivada parcial da velocidade x em relação a z, menos a derivada da velocidade z em relação a x, na direção y, mais derivada, né, já foi z, y, então agora é y. Derivada y em relação a x, menos derivada da velocidade em relação a x, em relação a y, na direção z, chapéu. Ok? Então, esse é o rotacional, né? Uma outra maneira da gente calcular o rotacional, que talvez é a que o pessoal mais utiliza, é calcular o determinante dessa matriz. Aqui eu vou ter x, y e z. Aqui eu vou ter dρ dx, dρ dy, dρ dz. E aqui eu vou ter vx, vy e vz. Ok? Então, calculando esse determinante dessa matriz, você obtém essa relação que vocês estão, que eu estou apresentando para vocês aí. E além disso, né, a gente tem o Laplaciano, né, que é nada mais, nada menos do que o operador nabla aplicado duas vezes, né? É o que o pessoal chama de divergente, não, é gradiente, não, é divergente do gradiente, né? Porque a gente vai ter, ó, d2 dx2 mais d2 dy2 mais dρ2 dz2, ok? Então, essas ferramentas aí, né, Laplaciano, rotacional, o divergente e o gradiente, são 4 ferramentas matemáticas, né, que a gente utiliza para trabalhar com as equações de Maxwell, né? E por isso que eu quis apresentar isso aí, o pessoal que está um semestre à frente de vocês, eles estão estudando isso na disciplina de Física Matemática, né? E diga-se de passagem, estão sofrendo pra caramba, né? Mas é algo assim, né? À primeira vista você se assusta, né? Eu nem sei como é que tá o chat aí, se vocês falaram alguma coisa. Deixa eu ver. Ninguém disse nada, não. À primeira vista, né, a gente se assusta, mas não é nada demais, né? Não é nada de outro mundo, não, né? Porque o que é que a gente tem aqui? A gente tem derivadas, multiplicações, né? Que a gente consegue resolver de uma maneira mais simples. Não sei se vocês perceberam, mas eu utilizei, né, com muita, né, tranquilidade, né, expressões como campo escalar e campo vetorial, né? Então, para a gente deixar bem claro, né, coloquei aqui uma figurinha, né, que exemplifica a diferença entre um campo escalar e um campo vetorial, né? Um campo escalar, eu coloquei como exemplo o campo de temperatura, né? Então, você pegar o campo de temperatura num ambiente qualquer, né? Por mais homogêneo que a temperatura seja naquele ambiente, a gente tem que cada ponto tem uma temperatura diferente. Então, a gente pode representar a temperatura como a temperatura de uma sala em função das coordenadas, né? X, Y, Z. Em cada posição do espaço, a gente tem uma temperatura diferente, né? Então, aqui está um exemplo de campo escalar. Não, em cada ponto, eu tenho um número, eu tenho um valor diferente para a minha grandeza. E o campo vetorial, né, a gente vai precisar do vetor, né? O vetor, normalmente, a gente tem 3 coordenadas, né, x, y, z. Né? O vetor ele é localizado pelas essas 3 coordenadas. Mas quando a gente fala em campo vetorial, né, nada mais é do que um conjunto de vetores, né?
Então, em cada ponto do espaço, né, a gente vai ter um vetor com uma característica, com uma orientação diferente. Então, ó, nesse ponto do espaço, o vetor tem essa orientação, nesse tem essa, e assim vai. Ó. Quando eu tenho um conjunto de vários vetores, a gente tem um campo vetorial, tá certo? Então, o campo escalar é um conjunto de escalares e um campo vetorial é um conjunto de vetores, tá bom? Basicamente, né, o Hamilton, né, ele criou esse símbolo, né, esse triângulo de cabeça para baixo, né, que basicamente é chamado de nabla, né, esse nome foi dado por Peter Tate, né, e eles representam uma evolução, né, no cálculo que o Newton tinha apresentado, né, a todos, né, e essa evolução ela é dada porque agora, ao invés de eu trabalhar o cálculo somente com grandezas escalares, agora eu vou trabalhar com grandezas vetoriais. Beleza, pessoal? Alguma pergunta até aqui? O que é interessante, né? Já que vocês não querem falar, eu vou continuar. O que é interessante é que o Maxwell, né, ele tinha muita intimidade com o cálculo. E ele também, né, tinha muita intimidade com os novos conceitos. Maurício está perguntando, a física matemática já é no próximo semestre? Assim, no próximo semestre vocês terão que fazer uma disciplina optativa, né? E o pessoal, né, que está à frente de vocês escolheram física matemática para fazer. Se vocês escolherem, vocês vão fazer no próximo semestre física matemática. Se não, vocês podem escolher mecânica, analítica, vocês podem escolher educação física, né, que é uma disciplina excelente, vocês podem escolher também, né? Mas é vocês que escolhem a disciplina optativa que vocês querem fazer, ok? Claro que tem um consenso, né? A turma tem que entrar num consenso sobre qual disciplina vocês querem fazer. Então, o Maxwell ele sabia de cálculo e sabia de eletricidade e magnetismo. Então, o que foi que ele fez? Ele reuniu o seu conhecimento, ele teve a habilidade necessária para compilar, né, todos os trabalhos da época e interligar, né, juntar num conjunto de 4 equações que ficaram conhecidas como equações de Maxwell, né? O que é interessante é que o próprio Maxwell, né, ele contribuiu muito pouco para essas equações, né? É tanto que o nome dele, né, só aparece na 4ª equação. Mas a grande sacada dele foi montar o ferramental matemático, né? Porque essas 4 equações, elas relacionam o campo elétrico, um campo magnético, né, juntamente com as suas representações no espaço, né? Seja ela derivada no tempo, seja ela derivada no espaço, né? E aí ele colocou variáveis como densidade de corrente, densidade de carga, né? A permeabilidade elétrica e a permeabilidade magnética, né? E ele conseguiu juntar, né? E escrever essas equações de duas formas, da forma integral e da forma diferencial. Que dependendo do problema, né, a gente pode escolher qual das duas formas a gente vai trabalhar. Vou apresentar as duas para vocês. Não vou mostrar como é que converte de uma para outra, né? Lá na física matemática vocês vão aprender isso aí, caso vocês queiram. Mas a primeira equação de Maxwell é a chamada lei de Gauss, né? Para o campo elétrico, ou simplesmente chamada de lei de Gauss, né? É um dos primeiros conceitos que a gente vai estudar lá na disciplina de eletricidade, né? Na disciplina de eletricidade e magnetismo, a gente começa com a força elétrica, né, que é a lei de Coulomb, e a lei de Gauss é a generalização da lei de Coulomb, né? Porque a força elétrica, ela me permite calcular o campo elétrico de uma partícula pontual. Mas a lei de Gauss, ela me permite calcular, né, o campo elétrico de qualquer coisa, né, desde que eu tenha simetria, né? Então, a lei de Gauss, ela recebe, né, o nome do Gauss, né, porque foi ele que criou, né? E essa lei, ela estabelece a relação entre a carga elétrica, né, e o campo elétrico, né? E ela diz basicamente que o fluxo elétrico, através do campo, né, no fluxo elétrico, né, através de uma superfície fechada, né? Essa superfície fechada está dentro de um campo elétrico.
é igual à soma das cargas internas, né, que estão dentro dessa superfície, né? E, basicamente, né, deixa eu escrever aqui a equação para vocês. O fluxo elétrico, ele é definido como sendo a integral em uma superfície fechada do campo elétrico escalar ds, né, onde esse ds é um elemento de área, né? E esse fluxo elétrico, ele é igual ao somatório das cargas, né, ou a carga total, a carga envolvida pela superfície gaussiana, dividido por ε0, né? Normalmente, a gente não escreve esse fluxo aqui, a gente deixa a lei de Gauss simplesmente dessa forma, certo? Tem livro, né, que não coloca esse ε0 dividindo, né? Tem livro que coloca esse ε0 multiplicando aqui, mas não coloca esse somatório, né? Coloca a carga total, né? Ou a integral da densidade vezes o volume, né? Então tem várias formas de escrever. Essa aqui é a forma integral e é a forma que a gente vai estudar lá na disciplina de eletricidade e magnetismo, né? Na disciplina de eletricidade 1. Com essa equação aqui, moçada, a gente faz um destroço. Porque a partir dela a gente consegue provar a lei de Coulomb, a gente consegue calcular o campo elétrico de uma infinidade de problemas, e tudo, né, tudo resolvendo apenas essa integral, né? E muito simples, né? E utilizando, né, o teorema de Gauss, né, a gente pode transformar essa equação que está na forma integral para a equação na forma diferencial, né? A equação na forma diferencial, a gente, ao invés de ter uma integral em uma superfície fechada, a gente tem o divergente do campo elétrico é igual à densidade de carga dividido por ε0, né? Para manter as duas equações na mesma forma, eu vou colocar o ε0 aqui, tá bom? Então, ó, utilizando ferramentas da física matemática, a gente consegue transformar essa equação na forma integral para a equação na forma diferencial, tá certo? Então, ó, em linguagem comum, né, o que essa expressão está querendo dizer? O divergente do campo elétrico é igual à densidade de carga dividido pela permissividade do vácuo, né? E essa equação aí, ela determina qual é o fluxo vetorial através de uma superfície fechada, né? Então, eu tenho aqui essa superfície fechada, ó, né? Não sei para que eu risquei, mas a gente pode calcular o fluxo elétrico que passa através dessa superfície. E o fluxo elétrico é simplesmente ρ sobre ε0, né? E é uma das primeiras coisas que a gente vai calcular quando a gente trabalha com a lei de Gauss lá na disciplina de eletricidade 1, né? Então, essa é a primeira equação de Maxwell, que é a chamada lei de Gauss para o campo elétrico. Beleza? O que é interessante é que, como a gente está falando de campo elétrico, né, eu posso aplicar ela a uma carga positiva, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma carga positiva. Eu posso criar a minha superfície gaussiana e posso calcular o campo elétrico dessa carga. Se eu tenho uma carga negativa, eu posso criar a minha superfície gaussiana e calcular o campo elétrico dessa carga. Mas, quando a gente vai para o magnetismo, né, aí a casa cai, né? Se a gente vai pegar essa mesma equação e aplicar ao campo magnético, né, a gente vai perceber que o fluxo magnético dentro de uma superfície fechada, né, ela vai ser igual a zero, né? Ou seja, a lei de Gauss para o campo magnético, né, o Maxwell ele percebeu que, por exemplo, se eu tenho um ímã, né, tenho aqui um ímã, ele tem o polo norte e o polo sul. Se eu dividir esse ímã ao meio, né, como a gente viu, a gente vai ter dois novos ímãs, né? Um pequenininho norte-sul, um segundinho norte-sul. Quando a gente cria a superfície gaussiana e tenta aplicar a um ímã, por exemplo, a gente sempre vai ter o polo norte e o polo sul. É como se eu tivesse a carga positiva e a carga negativa e uma anula a outra. Então, o que é que diz a lei de Gauss para o magnetismo? Né? Diz que a integral de superfície do campo magnético escalar ds é igual à carga magnética dividida por zero. A carga magnética
dividida por ε0. Ó, notem que é a mesma equação, só que aqui é a carga elétrica, tá bom? Aqui seria a carga magnética. Só que a carga magnética, ela não existe, né? Não existe os chamados monopolos magnéticos. A gente não tem, né, uma carga magnética, né? Podemos dizer assim, monopolos. Acho que não tem acento não, né, monopolos. Monopolos magnéticos. Ok? Então, como não existe, esse termo aqui é igual a zero. A gente não tem uma carga magnética sozinha. Então, essa lei, né, a lei de Gauss do magnetismo, ela evidencia a impossibilidade, né, de se existirem monopolos magnéticos. Ou seja, a gente não tem polo sul e nem polo norte isolado, né? E também afirma que as linhas de campo magnético, elas são contínuas, né? O que é diferente das linhas de campo elétrico, né? A linha de campo elétrico, ela inicia na carga positiva e vai terminar na carga negativa. Aqui não. No campo magnético, a linha ela não tem nem começo nem fim, né? E a busca, né, pelos monopolos magnéticos é uma busca que há muito tempo, né, os cientistas estão atrás, né? Inclusive o Sheldon, né, o Leonard, o Kutrapali, né, eles tentaram descobrir os monopolos magnéticos numa expedição que eles fizeram ao Ártico, né? Não me lembro em qual temporada, né, do The Big Bang Theory isso aconteceu, mas eles tentaram, né? E o Sheldon estava lá extremamente chato pra caramba e eles acabaram inventando que tinha descoberto monopolos magnéticos, só que não tem como, né? Ok? Aí, né, vocês também podem esperar que a gente tem como converter essa equação para a forma vetorial, né? Como eu não tenho monopolo magnético, eu também não vou ter densidade de carga magnética. Então, essa segunda equação de Maxwell vai ser simplesmente o divergente do campo magnético é igual a zero. Ok? Só, né, um parênteses aqui. Quando eu fiz a seleção para o doutorado em física lá no UFC, tinha a prova escrita, né, que eram 20 questões que a gente tinha que resolver, e a segunda fase era uma prova oral, né? Era mais 20 questões para resolver. Só que tinha uma banca de 3 professores e eles começavam a perguntar, né? Era 5 perguntas de mecânica, 5 de eletro, 5 de quântica e 5 de térmica. Aí uma das perguntas de eletro era a seguinte: por que o divergente do campo magnético é zero? Simplesmente isso, né? Aí você tinha que explicar, né? Eu expliquei que por conta da inexistência dos monopolos magnéticos, né, não existe carga magnética, mostrei, né, calculei a lei de Gauss para um ímã, e aí eu consegui mostrar, e foi uma das questões mais interessantes, né? Uma das questões mais fáceis, né, dessa prova foi esse aqui, que era o divergente do campo magnético igual a zero. Se eu tivesse, né, se a gente tivesse estudado somente essa primeira equação, né, a forma integral, eu não iria associar, né, o divergente com essa fórmula integral. Então, essa foi uma das sacadas que o Maxwell fez, né, para essa lei. Terceira lei, a terceira equação de Maxwell, né, é a lei de Faraday, né. Tem alguns livros que acrescentam o nome do Henry, né. Ele também contribuiu na produção dessa equação, dessa lei, né? A gente já tem uma lei que me ajuda a calcular o campo elétrico de qualquer coisa que tem simetria. Já temos uma lei que me ajuda a calcular o campo magnético de qualquer coisa que tem simetria. Agora a gente precisa de uma lei, né, que estabeleça uma relação entre um e outro. E a lei de Faraday, ela faz isso. Ela estabelece a relação entre o campo magnético e o campo elétrico. E o que ela diz? Ela diz que a variação do fluxo magnético, né, gera um campo elétrico, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenha uma espira, né? O que é uma espira? É um fio, né, que eu desenho ele na forma circular. Aí eu tenho aqui um ímã, né? Esse ímã ele tem um polo norte, ele tem um polo sul. Se a gente pegar esse ímã e passar através dessa espira e fazer o movimento, né, enquanto eu tenho movimento relativo entre a espira e o ímã, existe a produção de corrente elétrica.
somente quando há movimento relativo. Então, a lei de Faraday, ela explica isso, né? A variação do campo magnético, ou seja, eu tenho um campo magnético oscilante, ele vai e volta, vai e volta. Isso produz um campo elétrico, né? E esse campo elétrico cria essa corrente elétrica, tá bom? Então, essa é a lei de Faraday, né? Na forma integral, né? Acho que alguém falou alguma coisa lá no chat, deixa eu ver. Alguém levantou a mão? Mauricélio levantou a mão. Pode falar, Mauricélio. Não, professor, só queria, assim, perguntar se a associação que tem entre o ímã, né, que representa o campo magnético, e a espira, né, que nesse caso aí está fazendo elétrico, seria porque o campo magnético influencia no, na, na- no arranjo eletrônico, é? Ele vai fazer com que Exatamente, os é comportem, exatamente isso. Ele cortou. Repete esse final, cortou. assim, o campo magnético vai influenciar na organização dos elétrons, no caso, para que eles Exatamente. fluam num determinado sentido, alguma coisa assim, é? Isso. A gente chama que ele vai induzir uma corrente. Ele vai orientar o movimento dos elétrons num determinado sentido, né? Então, se a gente está movimentando o ímã num sentido, ele vai induzir uma corrente num determinado sentido. Se a gente volta, essa corrente ela é induzida no sentido contrário. Então, numa hidrelétrica, o que a gente tem? A gente tem simplesmente esse processo. Um ímã que se movimenta, né, normalmente uma hélice, né, por exemplo, uma hidrelétrica. A água, né, ela vai descer por gravidade, vai passar através de uma hélice. Essa hélice ela possui um ímã. Esse ímã ele vai se movimentar através de um espira. Essa variação do fluxo cria a corrente elétrica, né? E a corrente elétrica é alternada justamente por isso, porque quando o polo norte está se aproximando, a corrente flui no sentido. Quando ele está se afastando, a corrente flui no sentido contrário. Tem até uma simulaçãozinha no FET, né, que vocês podem ver isso aí, né, que como é que funciona esse processo, né? No final da aula, se der tempo, eu mostro para vocês. Tá certo? Então é isso mesmo, né? O campo magnético produzido pelo ímã vai induzir uma corrente no fio, né? Aqui eu coloquei um inspira porque é o exemplo mais simples, mas num fio qualquer a gente tem isso. Então, a lei de Faraday, né, matematicamente, ela diz que a integral, né, do campo elétrico escalar dl, né, aqui eu tenho uma integral de caminho, né, porque é o caminho por onde essa corrente vai passar, ela é igual à derivada parcial do fluxo magnético em relação ao tempo, né? E aqui eu tenho esse menos por conta do sentido, tá bom? É só questão do sentido. Porque quando a gente aproxima o campo magnético num determinado sentido, a corrente vai no sentido contrário, tá certo? Então é só por conta disso. Então, isso aqui, né, ainda pode ser ampliado, né? A gente pode separar, a gente pode tirar essa derivada, né? Eu posso tirar essa derivada parcial, né, de dt, e posso escrever o fluxo, né? O fluxo, ele é a integral de b escalar ds, ok? Então a gente tem essa possibilidade também, né? Essa integral é integral de superfície, né? Então, essa aqui é a lei de Faraday, né? Se a gente for pegar essa relação, né, a gente pode aplicar agora, só que a gente não vai mais aplicar o teorema de Gauss. A gente vai aplicar o teorema de Stokes, né? Teorema de Stokes. E aí a gente pode transformar essa equação numa equação vetorial. Ao invés de eu ter o divergente, eu vou ter o rotacional do campo elétrico, vai ser igual a menos a derivada parcial do campo magnético em relação ao tempo. Então, basicamente, o que essa equação quer dizer? Um campo magnético variável produz um campo elétrico, né? O que é interessante é que o Maxwell, né? O Maxwell não, o Henry, né? Por isso que tem o nome do Henry aqui. Ele inventou o motor elétrico, né, utilizando esse preceito, né? E o Faraday, ele inverteu esse raciocínio e criou o dínamo, né? Utilizando essa relação aí. Então, um campo magnético variável produz um campo elétrico,
né? E se eu tenho campo elétrico, eu tenho, logicamente, corrente elétrica. Beleza? Esse Oi? Henry, esse Henry aí seria o Henry Ford, não é? É não, é não, é não. É outra, são épocas diferentes. Beleza? Aí vem a grande questão. Se um campo magnético variável pode criar campo elétrico, será que a recíproca não é verdadeira? E é, né? A gente tem a quarta equação, que ela é análoga à terceira, né? Só que agora a gente tem para o campo magnético, né? E essa equação é chamada lei de Ampère, né? E o Maxwell, né, deu uma contribuição. No ensino médio, a gente estuda somente a lei de Ampère, né? A gente ainda não está preparado para a contribuição que o Maxwell deu. Mas, basicamente, o que é que diz a lei de Ampère? Né? Ela relaciona o campo magnético, né, com o movimento de cargas elétricas ou corrente elétrica. Né? Então, a gente tem uma corrente elétrica que tem uma determinada intensidade e ela, ou a variação do campo elétrico, né, eles dão origem a um campo magnético, ok? Então, vou escrever aqui a lei de Ampère para vocês. A lei de Ampère diz que a integral de B escalar dl, ou seja, integral do campo magnético, integral de caminho, vai ser igual a μ0 vezes I, tá bom? Isso aqui é a lei de Ampère. Qual foi a contribuição que o Maxwell deu? Ele percebeu que não é só corrente elétrica que cria campo magnético, mas também uma variação do fluxo elétrico. Ou seja, ele acrescentou um termo, né? Ele acrescentou o μ0 e o ε0. O μ0 é a permeabilidade magnética, o ε0 é a permeabilidade elétrica, e aqui a gente tem a derivada do fluxo elétrico em relação ao tempo. No ensino médio, né? Deixa eu só escrever aqui como é que a gente vê no ensino médio. Ó. No ensino médio é D vezes L igual a μ0 vezes I. Né? No ensino médio é assim que a gente estuda. Mas, né, aqui a gente tem que pegar um caminho genérico, tá bom? Então, oi. É o que possibilita a criação dos eletroímãs, é? Exatamente, né? Esse fluxo elétrico aqui, essa segunda parte aqui é o que cria o eletroímã, viu? Ó, essa segunda parte. Essa primeira não, essa primeira é só um campo magnético constante. A variação do fluxo elétrico é que vai criar um campo magnético variável, e aí é o que a gente tem lá no eletroímã. É muito interessante, pessoal, é muito lindo isso aqui, é muito lindo. Quando a gente vai, pega lá da eletricidade, lá desde o começo, vai montando as equações, a gente consegue chegar. Claro que vocês estão vendo assim de supetão, né? E eu ainda estou fazendo sem vergonha isso de mostrar a forma diferencial. Como é que isso aqui seria na forma diferencial? Muito parecida com a lei de Faraday, né? Eu risquei aqui sem querer. Muito parecida com a lei de Faraday. Aqui eu tinha E escalar dl, aqui eu tenho B escalar dl. Então vai ficar o rotacional do campo magnético. Aqui eu vou ter o μ0, só que ao invés de eu ter a corrente, eu tenho que ter o vetor associado à corrente. E o vetor associado à corrente é a densidade de corrente. Ok? A gente vai ver isso aí também na eletricidade 1. Mais o μ0 vezes o ε0. E aqui eu vou ter a derivada do campo elétrico em relação ao tempo. Traduzindo, né, o rotacional do campo magnético é igual à soma, né, da corrente multiplicada pela permeabilidade com a derivada parcial do campo elétrico no tempo, né, multiplicada pela permeabilidade e pela permissividade do vácuo. Ok? Então, essa é a equação aqui, ela mostra como um campo magnético variável pode produzir um campo elétrico variável pode produzir um campo magnético. Ok? Então, juntando tudo, né, a gente tem aí as 4 equações de Maxwell. Né? A partir dessas equações, o que a gente pode fazer? A gente pode concluir que, né, campos elétricos criados por cargas elétricas, eles podem ser divergentes ou convergentes. Eles podem sair da carga ou eles podem entrar na carga. Outra conclusão que a gente pode ter, os campos magnéticos, né, eles são rotacionais. Né?
ou seja, o divergente dele é igual a zero, né? Lá na física matemática a gente vê essa propriedade, né? Que o divergente de qualquer função sendo igual a zero significa que ele é um campo rotacional. No nosso caso, né, fisicamente, significa que não existe monopólios magnéticos. Campos magnéticos variáveis no tempo geram campos elétricos. Campos elétricos variáveis no tempo geram campos magnéticos, né? E a conclusão mais óbvia que a gente já sabia, que era correntes elétricas também geram campos magnéticos, ok? Essas quatro equações, né, da forma como elas estão aqui, né, elas apareceram num livro, né, que foi publicado em 1873 pelo Maxwell, né, que é um tratado sobre eletricidade e magnetismo, né, e nesse livro, né, ele mostrava que era impossível a gente separar fenômenos elétricos de fenômenos magnéticos, né. Dessa forma, surgia, né, o chamado eletromagnetismo. Ok? Coisa mais linda do mundo que existe é o eletromagnetismo. É uma ciência fantástica, pessoal. Quem pudesse, né, quem quiser se especializar nessa área, é uma área muito, né, com muitas aplicações e muito interessante. Eu gosto demais dessa área. O passo seguinte do Maxwell... Oi. O Einstein se aproveitou dos estudos do Maxwell, não foi, para postular o efeito fotoelétrico? Não o efeito fotoelétrico, mas a relatividade. O efeito fotoelétrico, o Einstein ele tomou como base o trabalho do Planck, né? E esse trabalho do Planck foi o trabalho que falava sobre o corpo negro, né? E o trabalho do Maxwell serviu para o Einstein perceber que as transformações de Galileu estavam erradas, assim como as leis de Newton elas estavam incompletas. Então, por quê? Porque ele confiava demais nas equações de Maxwell. A gente vai ver isso daqui a 2 aulas, né? Que a gente vai falar sobre relatividade daqui a 2 aulas. E ele confiava demais nas equações de Maxwell. Ele, não, as equações de Maxwell elas estão corretas. Então, se as equações de Maxwell estão corretas e elas não obedecem às transformações de Galileu, né, de velocidade relativa, isso significa que a teoria do Galileu está errada. Então, a partir daí foi que ele teve um insight para criar a relatividade restrita, a relatividade especial, que a gente vai ver daqui a 2 aulas. Próxima aula a gente vai falar só sobre o Nikola Tesla, e na outra aula a gente vai falar sobre relatividade. O Michael está dizendo aí que é bem complexo, né? É bem complexo porque vocês ainda não estudaram eletricidade, né? E eu estou só jogando as equações aqui, tentando explicar o mínimo possível, porque não tem, né? A gente precisaria de 2 semestres para poder falar tudo isso. Ó, para vocês terem ideia, a gente formula essas 4 equações ao término da eletricidade 1 e 2, né? Então, é 1 ano para a gente formular todas as equações. Eu tenho apresentando aqui há 45 minutos que eu estou falando sobre ela. Então, realmente é complicado. Beleza? Posso continuar e para a gente ver qual foi o próximo passo do Maxwell? Então, vamos lá. O próximo passo do Maxwell foi o quê? Foi mexer com essas 4 equações, né? Então, foi o que ele fez. Ele pegou uma equação, substituiu na outra, pegou a outra, substituiu na uma. Ele foi manipular, né, utilizando o divergente. Por exemplo, ele calculou o divergente do gradiente do campo elétrico. Calculou o rotacional do campo elétrico. Ele foi fazendo manipulações matemáticas, né? E ele tinha uma habilidade matemática fantástica, né? E ele conseguiu, né, pegar essas 4 equações, né, e ao aplicar o Laplaciano, né, ao campo elétrico, ele obteve essa equação aqui. Ok? Ao aplicar o Laplaciano ao campo magnético, ele obteve essa equação aqui.
Não sei se vocês, né, conhecem essas duas equações, né? Mas a primeira coisa que chama a atenção é que elas são idênticas entre si, né? O que é que isso mostra? Isso mostra que a mesma lei que é aplicada ao campo elétrico, ela é aplicada ao campo magnético, né? Ou seja, a mesma descrição matemática do campo elétrico pode ser aplicada ao campo magnético, ok? Outra coisa que... Só que isso aí já era conhecido, né? Essa equação aqui, ela é um tipo de equação, né, que vocês não conhecem dessa forma, né? Mas deixa eu apresentar aqui para vocês como é que ela é, né, como é que vocês estudaram ela na Mecânica Básica 2, se não me falha a memória, ou foi na Mecânica Básica 3. Ó, você tem uma onda d ao quadrado dx. Não, vou botar um psi aqui, tá certo? Só para já preparar vocês para a mecânica quântica. Ó, d2 psi dx2 é igual a 1 sobre v ao quadrado d2 psi dt ao quadrado. Que equação é essa, pessoal? Essa equação é a equação da... Esse psi aqui eu coloquei, mas pode ser qualquer variável, viu, pessoal? Pode ser y, pode ser t, pode ser o que você quiser. Essa equação é a equação da... Que equação é essa, pessoal? Vou pedir para o Fernando reprovar vocês. Vou mandar vocês de volta para a mecânica básica. Essa equação é a equação da onda, né? Então, ó, notem que é a mesma forma, né? Só que aqui eu tenho em uma dimensão. Quando a gente vai para 3 dimensões, a gente tem isso aqui. Então, ó, o Laplaciano ao quadrado do campo é igual a esse termo aqui, né? Esse termo aqui, o Maxwell, ele teve a seguinte sacada. Essa equação é a equação da onda. Então, 1 sobre v ao quadrado é igual ao ε0 vezes o μ0. Olha o que foi que ele fez? Ele simplesmente inverteu isso aqui, né? Ó, v ao quadrado é igual a 1 sobre ε0 μ0. Então, v vai ser igual a raiz a 1 sobre a raiz de ε0 μ0, né? O ε0, se não me falha a memória, né, ele é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Ok? Eu não vou colocar as unidades aqui, mas, né, olhando lá para a lei de Coulomb, a gente sabe as unidades. O μ0, ele é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Né? Não vou colocar as unidades também. Quando você pega 1 sobre a raiz quadrada do produto desses dois termos, olha o valor que você obtém. Aproximadamente 300... Está faltando 2 zeros aqui. 300 metros por segundo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 300 milhões de metros por segundo, né? Ou seja, né, o campo elétrico, ele viaja, né, no espaço com essa velocidade. O campo magnético viaja no espaço com essa velocidade, né? Então, quando a gente substitui o valor da permissividade da permeabilidade, né, a gente tem o valor de 300 mil quilômetros por segundo, né? Então, as equações de Maxwell, né, elas não mostravam somente que os campos elétricos e magnéticos, né, campo eletromagnético, eles formavam ondas, mas também fixava qual era a velocidade de propagação dessas ondas, né? Nessa mesma época, graças às experiências de Young, né, que a gente viu na aula atrasada, né, a medição do Foucault, do Fizeau, todo mundo já sabia que a velocidade da luz era essa, né? Então, o Maxwell, ele mostrava que existia algo que também era uma onda, que também viajava com essa velocidade. Ou seja, né, ele provou que a luz é uma onda eletromagnética, né? Posteriormente, né, o físico alemão Heinrich Hertz, né, o Hertz, né, eu nem sei se a pronúncia é essa, né, Heinrich Hertz,
ele inaugurou um novo campo de pesquisa, né, do eletromagnetismo, porque ele conseguiu produzir em laboratório ondas eletromagnéticas invisíveis, né, que hoje a gente chama de ondas de rádio, né? Como o rádio ainda não tinha sido inventado, né, essas ondas elas foram chamadas de ondas hertzianas, em homenagem a ele. Alguns anos depois, né, o Augusto Higg, sei lá, acho que é assim, ele reproduziu essas experiências do Hertz, né, e juntamente com esse camarada chamado Guglielmo Marconi, né, eles começaram a realizar experiências, né, a produzir essas ondas hertzianas, né, as ondas de rádio, né, que na época não existia rádio, então era chamada ondas de Hertz. E eles utilizaram essas ondas para transmitir mensagens, né, o que foi batizado, né, de código Morse, né. E nessa mesma época também foi criado o telégrafo, né, que significa escrever à distância, né, a palavra telégrafo significa escrever à distância. E a grande inovação aí, né, foi que com o código Morse, né, você poderia transmitir o código Morse através do telégrafo, né. E depois que eles produziram, né, essa máquina, né, o Marconi foi e patenteou, né? Ele patenteou essa invenção, né? E ele, podemos dizer que ele fez melhorias, né, na transmissão de impulsos elétricos, de sinais, né? E ele fez isso apenas com 23 anos de idade, né? E basicamente, né, é isso. Mas no caso aí, professor, o Tesla, ele já era contemporâneo desses caras? Ele vem após o Maxwell. Ou seja, ele já tomou como base essas teorias que o Maxwell já tinha apresentado. O Tesla é contemporâneo do Einstein, né? E o Einstein, ele, né, teve o seu ápice, né, em 1905. Aqui, quando o Maxwell apresentou as quatro equações, era 1860, né? Então a gente ainda tem uns 40 anos ainda para o Tesla aparecer e começar a desenvolver os seus trabalhos. Já esquecendo, né? Como agora, né, a gente tem uma aplicação da teoria de Maxwell, né, porque essas ondas de rádio é uma aplicação das equações de Maxwell, né? Então, o Maxwell ele ganhou credibilidade, né? Porque as ondas eletromagnéticas agora elas eram reais, né? Não tinha como negar, né? E só que surgiu, né, um grande problema nessa época, né? Que era se o campo elétrico e o campo magnético é uma onda, né? E uma onda é uma perturbação no meio, né? Se a luz é uma onda, né? E a onda é uma perturbação no meio, o que a luz ela ondula, né? Essa pergunta ela sempre surgiu, né? E aí o Maxwell, né? Ele erroneamente ele resgatou as ideias lá do Descartes, né? Que foi buscar o éter, né? O éter do Descartes é diferente do éter do Aristóteles, tá bom? E o eletromagnetismo do Maxwell, né? Como ele não sabia responder esse problema, parecia, né, que eles concordavam com a existência do éter, né? O que fez com que vários cientistas, né, se ficassem entusiasmados, né? Porque o éter era uma substância misteriosa que permeava todo o universo. E ela sempre fascinou, né, todos os estudiosos, né, desde lá dos gregos antigos, né? E se o éter, né, servia de portador para a onda de luz, né, e agora a gente tem uma teoria sólida, né, que descrevia tal onda, então aquele era o momento certo para entender a natureza do éter, né? E é aí que o Einstein entra para resolver essa bodega e acabar de vez com esse negócio desse éter. Não sei.
Beleza, pessoal? É isso. É tudo isso, as equações de Maxwell. Detalhe, isso é só as equações de Maxwell, né? A gente teve uma aula só para eletricidade, magnetismo, agora uma só para o eletromagnetismo, e eu gosto muito do Tesla, então a gente vai ter uma aula só para o Tesla. Alguma pergunta, pessoal? Interessante, Phil. Só que assim, é muita informação, muitas É coisas doido, é muita informação. como o Michael falou aí. Mas assim, as contribuições de Maxwell foram muito grandes. Mas ele ganhou algum prêmio, ele foi reconhecido. Porque assim, Einstein foi, né? Utilizando-se das suas teorias. Mas ele teve alguma contribuição, ele ganhou algum prêmio. O Teve sim, ele Maxwell. ganhou prêmios, só não foi o prêmio Nobel, mas foi uma medalha, eu esqueci o nome, né? Mas eu vou dar uma olhada e eu falo para vocês na aula que vem. Mas ele ganhou prêmios, né, que beneficiaram ele, né, por conta dessas descobertas, né? Eu só não lembro, mas não foi o prêmio Nobel, mas foi um prêmio, tem um nomezinho, eu esqueci, eu estava até lendo ontem, quando eu estava preparando a aula, mas eu esqueci agora, fugiu a memória. Eu olho e aula que vem eu falo para vocês, beleza? Douglas está perguntando qual semestre a gente vai ver essas equações. No próximo semestre, em Eletricidade 1, vocês vão ver a lei de Gauss da eletricidade. Aí no outro semestre, na Eletricidade 2, aí a gente vai ver a lei de Gauss do magnetismo, a lei de Faraday e a lei de Ampère. Tá bom? Então é uma na Eletricidade 1 e 3 na Eletricidade 2. E as matemáticas, né, de divergente, rotacional, laplaciano, é na física matemática, mas só se vocês escolherem essa disciplina como optativa. Tava vendo aqui, ele ganhou o prêmio Smith, prêmio Adams. Era o prêmio Adams, que na época era um dos prêmios mais importantes dados aos cientistas. Então ele foi reconhecido, né? Ele foi reconhecido. Só não ganhou o Nobel porque... É engraçado, por exemplo, o Einstein. O Einstein ele não ganhou o Nobel pela relatividade. Ele ganhou o Nobel pelo efeito fotoelétrico. Né? Sendo que a relatividade ela mudou mais a história da ciência do que o efeito fotoelétrico. Né? E o efeito fotoelétrico era algo que ele nem acreditava muito, né? Então, às vezes, essas escolhas de prêmio, né, elas são muito, sei lá, injustas. Enfim. Mas valeu aí por ter pesquisado e ter achado aí o nome do prêmio. É importante a gente dar uma olhadinha nisso aí. Mais perguntas? Mais dúvidas? Podem perguntar, estamos aqui para responder. Então, se não tem mais perguntas, então vou encerrar a gravação. Ok, pessoal. Assim, se não fosse, né, pandemia, essas coisas tudo, né, a gente podia até fazer algum trabalho relacionado à eletricidade, né, tipo algum experimento, né, como lá o senhor passava sempre o canhão, né, tipo canhão de batata, alguma coisa pra gente construir, né, desse tipo, né, mas infelizmente a gente tá tudo remoto. Os meus projetos desse tipo eu tenho tudo salvo, né? Assim que voltar, se por algum acaso, né, a gente conseguir ainda, por exemplo, a eletricidade 2, a eletricidade 1 eu acho muito difícil ser no presencial, porque eu acho que, não sei, não tenho muita esperança não que a gente vai voltar ainda esse ano. Mas voltando a gente vai fazer sim, com certeza. Vamos criar um motor, vamos fazer um gerador de Van der Graaf, vamos fazer um aerogerador, vamos fazer um bocado de coisa aí que dá para fazer, utilizando esses conceitos de eletricidade. Então é isso. Valeu aí, um abraço a todos, muito obrigado pela atenção, bom final de Valeu. semana, fiquem bem, Valeu, se cuidem. Valeu. Até mais.